Pessoal, o excelente jornalista do Valor Econômico, Ribamar Oliveira, que é o melhor jornalista do país para cobertura de finanças públicas, publicou hoje um especial no jornal Valor Econômico, hoje 11 de dezembro, tratando de propostas que o Ministério da Fazenda entregou para a equipe de transição para reduzir o déficit público. Essencialmente, essas propostas têm um tripé fundado em aumento de tributos, redução de benefícios fiscais e redução da despesa pública também. Eu recomendo fortemente a leitura para vocês e vou deixar a descrição aqui, na descrição do vídeo, o atalho para essa matéria que livre para leitura para assinantes e pago para quem não é assinante. Mas eu recomendo que vocês para quem esteja interessado no assunto, vá atrás disso. Não se esqueça também de clicar na sinetinha do canal para receber novidades, para assinar o meu canal e indicar para os seus amigos, tá legal? Bom, vamos lá. Esse documento entregue para o Ministério da Fazenda, que não está disponível na internet, eu já procurei, se chama Panorama Fiscal Brasileiro. Elaborado então pelo Ministério da Fazenda. Lá se diz o óbvio, que o Brasil não pode ficar nessa situação de déficit por muito tempo, porque o endividamento brasileiro já está alcançando 80% do PIB, 80% de toda a riqueza que o país gera em um ano. Quando a gente chegar mais próximo dos 100% do PIB, provavelmente investidores institucionais não vão mais comprar títulos da dívida pública. E como o governo não consegue se pagar com os tributos que recebe no curso do ano e não vai dispor também da possibilidade de emprestar dinheiro do mercado comprando títulos públicos, o que vai sobrar vai ser o colapso, não pagar dívidas ou então uma coisa que também não é tão, como é que eu posso dizer, também não traz resultados bons, emitir dinheiro, né, o que gera inflação. Na parte de medidas tributárias, tem aqui 17 medidas elencadas pelo governo, pelo Ministério da Fazenda, sugerindo aumento de tributos para o governo, para a equipe de transição, sendo que eu vou dizer apenas das cinco maiores, não é? O impacto fiscal em 5 anos previsto com aumento de tributos é de 276 bilhões de reais, o que equivale a 3% do PIB, quer dizer, os déficits mais ou menos que o Brasil vem gerando por ano, então seria um ganho tributário para 5 anos, para cobrir o déficit de um ano apenas, não é? E sendo que a principal medida colocada aqui seria a tributação de dividendos, que hoje tem isenção na pessoa física, mas tem tributação nas pessoas jurídicas, em média 25% a 34%. Então a primeira medida de aumento de tributação aí seria essa, que ocasionaria aí um ganho de por volta de 100 bilhões em 5 anos. A segunda medida tributária seria a criação de uma alíquota de IR de 35%. Hoje a gente tem 27,5% como a maior alíquota, mas a gente não tem quase dedução nenhuma. Então o que se quer é uma criação aqui, o que se propõe, a segunda medida, não é? Uma criação de uma alíquota de 35 mil reais para quem ganha mais de 300 mil reais no ano, ou seja, por volta de 25 mil reais por mês. Uma terceira medida colocada aqui como aumento de tributos seria o limite de compensação de prejuízos fiscais aplicáveis a pessoas jurídicas que estão no lucro real. Hoje segue o limite de 30% e a redução desse limite seria para 15%. Seria um adiamento da compensação de prejuízos de anos anteriores para exercícios posteriores. Essa medida aqui está com 24 bilhões de reais, mais ou menos equivalente ao aumento da alíquota de 35%, que está por volta de 26 bilhões de reais em 5 anos. A quarta medida seria a tributação mais pesada das sociedades uniprofissionais, não é, de serviços profissionais, de advocacia, engenharia, dentista, médico, que estão no lucro presumido. Isso é uma briga antiga aí da Receita Federal. Ela acha que essa tributação de 32% sobre o lucro presumido, sobre o lucro seria muito baixa, e aí tem uma proposta de aumento de 32% para 40%.
Ali a gente tem um ganho tributário de por volta de 18 bilhões por ano. E a quinta medida seria muito específica aqui para pessoas jurídicas que estão no lucro real, seria a redução do benefício do desconto do juro sobre capital próprio, da dedução do juro sobre capital próprio na apuração do lucro real e da contribuição social sobre o lucro líquido. Um ganho de por volta de 16 bilhões de reais, similar ao ganho que se projeta para as pessoas físicas, para as sociedades uniprofissionais do lucro presumido. Essas estimativas são todas baseadas na premissa de que os contribuintes não vão reagir à tributação, não vai ter sonegação, que as pessoas físicas vão continuar recebendo a mesma quantidade de dividendos, quer dizer, são todas estimativas problemáticas nesse sentido. Você não consegue estimar como as pessoas vão reagir ao aumento de tributos. Outra coisa, quando você tira dinheiro da sociedade e transfere para o Estado, você está tirando dinheiro de pessoas que fazem escolhas economicamente racionais, economicamente consistentes, para entregar para o Estado gastar do jeito que ele gasta, de forma ineficiente, com corrupção, e também, é inegável isso, você reduz a capacidade do empresário contratar pessoas, de investir no seu próprio negócio. Há quem duvide disso que eu vou dizer agora, mas é a minha crença. É muito melhor deixar dinheiro na mão das pessoas, inclusive dos mais ricos, do que entregar na mão do Estado para distribuir do jeito que se distribui no mundo inteiro. E particularmente no Brasil se distribui muito mal, não é? Basicamente você entrega tributos para o Estado para entregar benefícios para empresários amigos do governo e para servidores públicos, né, de sangue azul. Ou seja, é um péssimo negócio aumentar tributos. No final das contas, nós estamos num cenário de déficit fiscal e alguma coisa tem que ser feita. E não tem muita mágica, ou você reduz despesa ou você aumenta a receita. Aumentar receitas é problemático por essas questões que eu acabei de dizer, mas também o Brasil não tem condições mais de ficar expandindo a cobrança de tributos. Nós já estamos em 32%, 33% do PIB. O que nós vamos fazer? Nós vamos distribuir 50% do PIB a título de tributos para o governo? Veja o que está acontecendo na França. A tributação lá chegou em próximo, já está beirando 50% do PIB, 42%. É para isso que a gente vai caminhar, para um dia as pessoas irem para a rua, queimar carro, jogar pedra na polícia. A gente não pode chegar nesse ponto, já está insuportável. Mas, enfim. Uma segunda possibilidade aqui seria, proposta pelo Ministério da Fazenda, a redução de benefícios tributários, benefícios fiscais que a indústria automobilística tem, benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Também se tem aí uma possibilidade de redução com o corte desses benefícios fiscais de 30 bilhões ao ano, ou seja, 136 bilhões em 4 anos. Um potencial de redução de impacto nas contas públicas menor do que o aumento de tributos. A gente viu aqui o aumento de tributos em 276, 276 bilhões, e esses impactos de benefícios fiscais em 36 bilhões. Se fosse para priorizar, seria melhor atacar na redução dos benefícios fiscais progressivamente, não é? O Temer não quis isso. O Ministério da Fazenda propôs uma redução desses benefícios fiscais em 10% ao ano. Tem uma coisa problemática aqui no meio. O fisco entende como benefício tributário o próprio Simples Nacional, trata como receita tributária. Então, se o Ministério da Fazenda está falando de redução de benefícios fiscais aqui, está falando inclusive de aumento da tributação das pequenas empresas, o que é problemático, porque o pequeno empresário no Brasil não tem BNDES, né, não tem incentivo fiscal, não tem regime especial e ainda vai ter aumento de tributos. E também os pequenos empresários são grandes empregadores no Brasil, quer dizer, tirar dinheiro desse povo aqui vai ser uma escolha bem complicada, não é? Bom, o que mais tem aqui colocado na mesa para o novo governo? Redução de despesas. Isso é o que o governo tem que fazer em primeiro lugar por uma questão moral. O governo só pode impor um sacrifício para a sociedade na forma de aumento de tributos, redução de benefícios fiscais, se ele fizer a parte dele. Ou seja, parar de dar aumento real para funcionalismo público, parar de contratar funcionários públicos, reduzir a expansão do Estado em relação à economia, acabar com esse papo de ficar criando agências, conselhos,
né, tudo dinheiro jogado fora. Mesmo que o impacto da redução de despesas fosse insignificante para as contas públicas, tem uma questão moral aí no meio. Você não consegue impor para a sociedade sacrifício se o próprio governo não faz a sua parte, não é? Bom, na lista de redução de despesas aqui, eu listei algumas, são 12 propostas, não é? Que geram impacto aí de por volta de 350, 450, por volta de 500 bilhões por ano, ou seja, que é quase o dobro, quase tudo que se propôs aqui de aumento de tributos, mais redução de benefícios fiscais, é uma grande cesta que o governo tem que atacar, portanto, que é a redução de despesas. O grande número listado aqui seria a redução do acesso ao seguro-desemprego para quem ainda tem fundo de garantia. Então a ideia seria o seguinte: só vai alcançar seguro-desemprego quem provar que acabou, teve o seu saldo esgotado de fundo de garantia. Essa medida aí gera um impacto de 150 bilhões de reais. Não é bem um aperto nas contas do governo, não é? Mas está listado aqui nesse bolo de redução de despesas, não é? O segundo, suspensão de reajuste dos servidores públicos que recebem ganhos, estão recebendo ganhos acima ao longo do ano, acima da inflação, enquanto o Brasil está sendo desintegrado. Aqui está se falando de 100 bilhões em 4 anos. Isso é uma coisa que tem que fazer já, não é? Ou seja, o governo dando aumento para poder judiciário num cenário como esse. Veja só que barbaridade, não é? O terceiro item listado aqui seria a fusão de benefícios assistenciais, para você verificar se tem gente que está ganhando pensão por morte e acumulando com um benefício previdenciário. O que num país com as contas públicas destruídas e com gente morando na rua não faz o mínimo sentido, não é? Um quarto benefício seria a transformação do salário família e do abono em auxílio inclusão, ou seja, também uma forma de racionalizar benefícios sociais. Quinto alteração para redução de despesas, aprovação da reforma da Previdência. Os gastos previdenciários aumentam a 5% ao ano e nos últimos anos o Brasil cresceu, quando cresceu, a 2%. Quer dizer, vai explodir o país a Previdência Social se uma reforma não for feita. E um ganho aí, se fosse a reforma do Temer, que está listado aqui, de 60 bilhões de reais aproximadamente. O sexto item aqui, desvinculação do piso previdenciário ao salário mínimo. Ou seja, você corrigir o piso, os benefícios da assistência social, que próximos do salário mínimo, por volta de 2/3 dos benefícios tem esse perfil, pelo IPCA, pelo INPC, por algum índice de inflação. E não dar ganho de aumento real que se dá para o salário mínimo também para o aposentado. Essa é uma outra medida que vem sendo discutida aí. E o sétimo benefício, limitar a contratação de servidores públicos. Nossa, por que não fizeram isso ainda, né? Que geraria um ganho de 46 bilhões aqui. Dessa lista, o que o governo deveria priorizar é aperto do gasto público vinculado aos gastos estatais mesmo, diretamente aos gastos estatais, como essa limitação da contratação dos servidores públicos e a suspensão de reajustes dos servidores públicos, redução da máquina administrativa e a reforma da Previdência, que também deveria ser uma prioridade pelo volume de gastos previdenciários, que é de 800 bilhões por ano, com um déficit anual de 200 bilhões por ano. Hoje, praticamente o déficit das contas públicas, se a receita fosse... se o que se paga de benefícios fosse mais ou menos o que as pessoas arrecadam, o que o governo arrecada, a gente não teria déficit nas contas públicas. Então a reforma da Previdência também é importante, também pela evolução dos gastos públicos que vêm sendo violentos. Uma outra coisa que é colocado nesse relatório são os riscos de pautas bombas do Poder Judiciário, do Legislativo, que vira e mexe aparece com gasto público inesperado, que não está previsto em conta nenhuma, não é? Também tem uma lista aqui de 395 riscos fiscais, não estão dimensionados financeiramente, mas faz parte das preocupações que o novo governo vai ter que ter com as contas públicas, não é? E aí uma proposta que o Ministério da Fazenda está fazendo, de que o governo vá até o Legislativo,
para impedir que essas pautas bombas progridam enquanto a reforma do Estado não seja feita, a começar pela reforma da Previdência, não é? Bom, gente, esse relatório, infelizmente, eu não tive acesso à íntegra dele. Se eu conseguir, eu faço um relato deles mais profundo, mas eu indico que para que vocês leiam pelo menos esse texto excelente aqui do Ribamar Oliveira, é um excelente jornalista, e ele fala da parte técnica, não tem ideologia aqui no meio, que é muito bom para orientar as nossas percepções sobre a realidade, não é? Leiam essa matéria do Valor Econômico, está na página A14 da edição de hoje, 11 de dezembro de 2018. Tá legal? Sigam o meu canal, cliquem na sinetinha para receber novidades e indiquem para os seus amigos, por favor. Obrigado.